Fala galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Juliano aqui na área. E é o seguinte, eu vou mostrar para vocês uma situação braba de manejo aqui nesse talhão. Então vem comigo aí, roda a vinheta. Antes de tudo, eu vou contar o histórico aqui dessa área, tá? Essa é uma área que há algum tempo atrás, uns 2 anos aproximadamente, a gente fez uma análise de nematóides aqui, né? Então, aqui tem problemas de manchas de nematóides com pratilencos e helicotilencos, né? Então, eu vou mostrar as manchas para vocês aqui, que tá bem interessante de olhar, tá bom? Ó, dê uma olhada aqui, ó. É muito clássico, né, o sintoma do nematóide nas áreas, né? Muito fácil de avaliar, muito fácil de ver, né? Quando é nematóide. Ó, dê uma olhada. Conseguem ver? Ó, aqui onde eu tô tem uma mancha, né? E logo ali na frente, ó. Aqui, ó, uma mancha, ó. E logo ali na frente, outra mancha braba de nematóides também. Aqui, ó. Aqui o carregador do pulverizador. E aqui, olha aqui, ó. Ó como soja definha aqui nessas manchas. Então é urgente isso daí, pessoal. Não tem nem o que ver. Quando chega nesse ponto, demorou para chegar nesse ponto, né? Até então estava sendo feito algo paliativo, né, para esse pedaço de área, um pedaço pequeno dentro do talhão. A parte de cima desse talhão tá muito boa, né? Claro, tem a presença, é óbvio que tem a presença de nematóide, porque se tá plantando aqui, né, para quem sabe, né, nematóide ele vai junto com o implemento, né? Então se planta há anos nessa área, né, mesmo que comece a área de plantio lá de cima, né, e vem descendo, né, que evita bastante a contaminação desse nematóide. Esse é um ponto importante também, né? Sempre cuidar de começar o plantio da parte menos contaminada, vamos falar assim, ou não contaminada, com o nematóide em questão, que nesse caso aqui é o pratilencos, e tem um pouco de helicotilencos aqui também, mas o pratilencos que é o que está fazendo causar essas manchas aqui mais visíveis aí que vocês estão vendo. Mas mesmo assim a gente sabe que não tem como evitar 100% essa situação, né? É impossível eu falar para vocês que vão evitar 100%, não tem como. E até então essa área estava sendo manejada de forma paliativa, ou seja, um bom tratamento de semente, cultivares um pouco mais tolerantes ao pratilencos aqui nessas áreas, ou seja, que sentia menos a presença do pratilencos, ou então tinha um fator de reprodução menor para o pratilencos, né? E também biológicos, né, nesses últimos 2 anos aí, né? Porém, tem um limite, né? E esse limite chegou. O que vai ser feito nesse pedaço, né? Vai ser feito uma rotação, pelo menos nesse pedaço aqui, na parte de baixo desse talhão, que dá aí uns mais de 5 hectares. Tem que ver certinho quanto que vai dar esse pedaço aqui para ser feito esse manejo diferente, né? Mas tem mais um motivo, pessoal, que eu quero mostrar para vocês. Dê uma olhada aqui. Tem mais uma coisa importante que eu preciso mostrar para vocês aqui. Eu não posso sair desse pedaço aqui se eu não mostrar isso. Olha aqui, ó. Ó, aqui eu tô em cima de uma mancha, ó. Dá uma olhada, ó, planta tiguera de milho. Isso aqui, ó, nem pensar em deixar, né? Nem pensar em deixar. Essa área aqui, por que tá essa planta aqui, pessoal? Essa área é uma área que foi plantado milho não RR, um milho convencional aqui. Então, teoricamente, todo e qualquer milho aqui na dessecação teria que ter morrido com o glifosato. Mas não é bem isso que acontece, né? Sempre sobra um pé ou outro e que tem que ser manejado aí junto com as gramíneas depois em pós, pelo menos, né? Pelo menos. Ou então
manualmente vir aqui retirar, se não for muito, claro, né? Como está sendo aqui a situação. Tem uns 3, 4 pés aqui nesse pedaço de 5 hectares, então se não for uma área muito grande, é possível de fazer isso daí. Se for uma área muito grande, esqueçam, nem cogitem estar fazendo isso daí de forma manual, porque se for uma área maior, se for mais espalhado, vale a pena estar utilizando herbicidas, né? Olha aqui, pessoal, o que eu ia mostrar para vocês, ó. Ó, mais uma mancha aqui, ó. O que tá tendo nessas manchas aqui, ó? Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha o tanto de planta daninha que tem aqui, ó. Aqui é só um exemplo de trapoeraba, né? Comelina. Mas tem de tudo aqui. Tem picão, tem guanchuma aqui nesse pedaço, né? E que guanchuma mesmo indica muita compactação do solo, além de não ter um solo estruturado, né? Uma coisa puxa a outra, né? Eu sempre falo que esses indicadores de solo é muita questão de uma coisa puxa a outra, né? É fácil falar que guanchuma vem com uma compactação de solo, mas se está relacionado com alumínio, se está relacionado com anos e anos que esse nematóide está aqui, né, nessa área, antes mesmo do arrendamento, enfim, né? Então, nesses últimos 2 anos é só um pedaço da trajetória dessa área, né? Não é nem... é só uma fração de toda a história, né? Então, anos e anos com uma mancha se evoluindo ano após ano, né? Que estava sendo levada de forma paliativa e que agora foi resolvida. Vai ser resolvida, no caso. Então, mas por que eu estou mostrando isso, pessoal? Aqui, o que aconteceu na nossa região? Essas manchas aqui de nematóide só evidenciaram mais ainda isso, né? Que aconteceu. Aqui há uns 2 meses atrás, aconteceu uma chuva que não parava mais, né? Por que eu tô falando isso? O pessoal plantou, a grande maioria dos produtores rurais plantaram a totalidade ou quase a totalidade da área e ficou alguns talhões, como é esse caso aqui, ficou alguns talhões para trás. Ou seja, só plantou em setembro, meados para final de setembro, essa soja na região, aqui no extremo oeste do Paraná, que é a região onde eu fico, né? E nós plantamos também aqui. E o que aconteceu na sequência? Começou a chover e detalhe, não parava mais, né? Chovia, chovia, chovia e não parava mais. E isso fez com que a gente tivesse um problema de plantio, de janela de plantio. Então, parte, talvez 10%, 20% das lavouras foram plantadas pós essa chuva, 3, 4 semanas depois da primeira leva de plantio. Detalhe, todas as áreas até então, ali setembro, estavam dessecadas, prontas para receber a soja. O que aconteceu depois? Olha que beleza. O que aconteceu depois? Chuvas, chuvas e mais chuvas. Achei que era uma cobra. 3 semanas, 1 mês de chuvas. O que aconteceu? Áreas dessecadas por muito tempo, com muita chuva, com muita umidade do solo, né? O que aconteceu? Banco de sementes germinou. Os fluxos do banco de sementes que tinham nas áreas que ainda não estavam plantadas, como é o caso dessa daqui que vocês estão vendo, não tinha germinado. Essa área tinha pré-emergente, sim. Tinha a presença de um pré-emergente, o que ajudou. Só que não tem nenhum pré-emergente que dure tanto tempo assim, né? Alguns pré-emergentes, talvez mais de 10 dias, outros menos. Talvez 15, 20 no pau da viola. Assim, tô chutando muito alto, tá? Deixar isso bem claro. Olha como já mudou a soja aqui, ó. Olha aqui. Soja igual, mesmo tratamento que lá de baixo. E o que aconteceu, né, pessoal?
muita chuva, soja foi plantado já em cima do mato, né? O mato já estava emergindo, alguns fluxos já emergindo nessa época. Então, soja praticamente cresceu junto com alguns fluxos de emergência de plantas daninhas. Imagina só, né? Se soja crescendo junto com a planta daninha, olha. Ó, desculpa interromper, mas olha que beleza. Aqui já está fechando muito bem a linha, que mostra que aqui a gente tem uma presença, além da fertilidade melhor, né, construída de forma melhor aí, né? Por que eu digo fertilidade? Porque está tudo relacionado, né, pessoal? Por mais que o manejo da área foi parecido, enquanto lá nós tivemos, lá embaixo, na parte de baixo, tivemos aportes menores e menores de matéria orgânica ano após ano, isso aí influencia também. Tentei ficar muito esperto com isso, tá? Então, continuando, pessoal, essa soja nasceu junto com o mato, junto com a planta daninha, com as várias plantas daninhas, né? E o que aconteceu aqui? A gente consegue ver aqui ainda, por mais do excelente manejo que foi feito aqui, a gente consegue ver uma corda de viola menor ainda, que sobrou do manejo, alguma trapoeraba ou outra numa mancha, mas, de forma geral, esse pedaço da área de cima aqui está excelente, está muito bem manejado, de forma geral, né? Foi acabado de fazer a primeira verdadeira de fungicidas. Nós falamos numa live sobre isso daqui, sobre isso aí dentro do YouTube, que se não está ainda dentro da comunidade, em breve vai estar, tá? Já com os materiais e tudo mais, para vocês aí da comunidade, tá bom? E já falamos sobre essa questão de fungicidas, quando tem que fazer, enfim. Então, assim, pessoal, não quer dizer que é impossível de estar se manejando mesmo com atraso aí do plantio e com um fluxo de emergência das plantas daninhas, o fluxo aí, o banco de sementes vindo em vários fluxos nessas áreas. Não é impossível, claro que não. Esse pedaço de cima da área é um exemplo. Porém, quando se tem um agravante, qual é esse agravante? Esse agravante, nesse caso, foi as manchas de nematóide. Foi um pedaço da área que realmente estava impossível aí de se estar plantando até soja. Até foi errado, um erro, até ser plantado soja, né? Poderia ter feito, por exemplo, um manejo com um mileto que tem um fator de reprodução abaixo de 1 aí para esse nematóide, para essa espécie, para o Pratylencos. Poderia ter feito isso daí, poderia sim, né? Era o mais correto, né? Atrasar esse plantio ainda mais, já que estava mais atrasado. O que custava atrasar 30, 60 dias desse plantio, né? E mesmo assim ter plantado soja, mas atrasar um pouco, por que não? Então agora a gente, nesse pedaço de área, o produtor rural vai colher pouco naquele pedaço, né? Baixando a média de todo o talhão e com esse problema aí, tá bom, pessoal? Era isso. Então, com o recado aí, né? Se tiverem esse tipo de situação, sempre deem prioridade para estarem buscando rentabilidade, evitando o plantio nessas áreas, porque às vezes você demora um pouco mais para ganhar. O produtor demora mais para botar dinheiro no bolso num pedaço de área assim. Mas é muito melhor demorar para botar o dinheiro no bolso do que não colocar nada, né? Como vai ser nesse caso aqui, vai ser perdido na soja, perdido o ano de soja e também vai ser perdido o ano de milho safrinha de qualquer forma, porque não vai ser feito nessa área aqui por um desleixo maior aí ao longo de 2 anos aí com medidas paliativas aqui nesse pedaço de área. Então chegou no limite, tem que ser feito alguma coisa. Joguei alguns exemplos aqui na mesa, mas tem vários. Então, se tiver alguma experiência com esse tipo de situação que eu comentei hoje para vocês aí, vai aqui embaixo nos comentários e dispara sua sugestão, enfim, de vídeo, suas críticas, enfim, qualquer coisa. Manda aí, dispara, vai ali
no chat, nos comentários, que é o lugar da discórdia. Dirija-se aos comentários, que ali é o lugar. Tranquilo? Tamo junto, é só o começo. Nos vemos em breve aí. Abraço.